é importante mencionar que existe uma distância muito grande entre a teoria e a prática. Né? E que talvez o que eu faço hoje nas minhas empresas, nos meus negócios, boa parte disso eu aprendi na prática e não na teoria. Então, a teoria é muito boa para te cacifar, né, para abrir portas, mas você consegue manter essas portas abertas realmente com conhecimento prático. Né? E aí, assim, recém-formado da FGV, eu tive a grande oportunidade de trabalhar em São Paulo, numa das maiores gestoras de fundo imobiliário do Brasil. Né? E nessa gestora foi a primeira vez que eu tive contato com a indústria de fundos imobiliários. Né? E sendo bem sincero aqui, nesse período eu estava um pouco desanimado com o mercado financeiro. Porque tem uma parte do mercado financeiro que é muito especulativo, né? Que não gera riqueza. A riqueza só fica trocando de mão. Se você comprar uma ação por 10, vender por 15, né? A empresa não levou nada nisso, a economia não ganhou nada com isso, simplesmente a riqueza trocou de mão. Eu estava bem desanimado, falei, putz, será que eu fiz a escolha certa? Será que não tem outro caminho? Foi quando eu entrei nessa gestora de fundos imobiliários. E quando eu conheci a estrutura de fundos imobiliários, eu fiquei impressionado. Porque o mercado de fundos imobiliários, ela tem uma capacidade de aproximar esses dois mundos que para mim viviam separados. Né? Então você pega o glamour o glamour e a beleza do mercado financeiro, mas você coloca junto a materialidade da economia real do mercado imobiliário. Porque como os nossos fundos, quando se investe num fundo igual ao nosso, esse dinheiro vai para uma SPE, uma sociedade de propósito específico, daqui a pouco eu posso explicar o que é isso, né? Mas em linhas gerais é a empresa que desenvolve empreendimentos imobiliários. Então, com esse dinheiro nessa empresa, essa empresa permuta ou compra terrenos, ela contrata engenheiros, arquitetos, corretores, advogados, fomenta toda uma cadeia de suprimentos, né, de obra, etc., acaba gerando emprego, renda e crescimento econômico. Então, materializou o que era virtual, talvez, ali. Exatamente. Isso me deu um clique na época, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer para minha vida. Né? Então, juntou ali com toda aquela busca minha de fazer algo grande através do mercado financeiro, mas trazendo também uma materialidade da atividade de fundo imobiliário. Eu falei, cara, é isso. E eu tenho uma grande sorte na minha vida, eu acho que eu sou um privilegiado, que talvez eu consegui encontrar algumas respostas muito mais cedo do que a média. Né? Então, assim, tem gente que, puta, com 60 anos ainda não encontrou a resposta certa, né, do seu propósito, da sua missão. E eu tive uma sorte muito grande, talvez pelo meu excesso de ansiedade e talvez pelo meu excesso de perguntas, né, que eu acho que aí é o grande segredo da vida, você saber fazer as perguntas certas. Mas eu consegui identificar muito cedo na minha vida, na minha carreira, o meu propósito e onde eu poderia agregar de uma forma real e expressiva, né, que gera impacto para a sociedade. Foi através de fundos imobiliários. E eu comecei a estudar muito a indústria de fundos imobiliários, só para concluir a vinda para Goiânia. E além de ficar encantado, eu observei duas coisas simples na época. A primeira delas, que os principais fundos na época restringiam as suas atuações no eixo Rio e São Paulo. Tá? Eles não faziam coisa fora de São Paulo e Rio. E dentro dessa restrição, além de restringir eixo Rio e São Paulo, restringiam muito as suas atuações com os grandes incorporadores. Então eles queriam fazer negócio com a Cirela, com a Tecnisa, com a Gafisa, né? com os grandes. Né? E aí, naquele momento, eu cheguei até a pensar, pô, mas esse mercado deve ser tão concentrado que os pequenos e médios devem ter um percentual pequeno do total. Só que quando eu fui levantar o market share do segmento imobiliário brasileiro, eu tomei um susto. Era exatamente o oposto. Os grandes incorporadores representavam e representam hoje menos de 20% do mercado imobiliário brasileiro. Né? Ou seja, 80% do mercado imobiliário brasileiro, obviamente de forma super pulverizada, estava na mão do pequeno e do médio empreendedor imobiliário regional. Né? E aí eu cheguei lá para os grandes gestores e falei, cara, tá errado. Por que tá todo mundo brigando pelos 20% e ninguém está olhando os 80%? Né? E é um mercado virgem, num país de extensões continentais, com muitas riquezas espalhadas. E a resposta desses grandes fundos é que o empreendedor imobiliário regional não estava preparado em questão de governança, em questão de transparência,
para receber dinheiro de fundo. Porque, teoricamente, não teria o balanço auditado por uma auditoria Big Four, não teria os controles internos bem definidos, ou seja, não teria a transparência mínima necessária. Eu até concordei com essa visão, porque eu conhecia alguns incorporadores aqui de Goiás e sabia que o back-office não era a maior diferencial, a maior força desse empreendedor, mas eu entendi também que esses fundos estavam olhando o copo meio vazio. Né? Só do lado negativo. E eles esqueceram de olhar o copo meio cheio, que é que esse empreendedor imobiliário regional, ele é especialista na região que ele atua. Conhece os melhores terrenos da cidade, né? Entende muito bem a mecânica da cidade no quesito de aprovação. Por ter aprovado vários empreendimentos, conhece o pessoal da prefeitura, do cartório, ambiental, né? E principalmente conhece muito o mercado consumidor. O que está estocado, o que vende, como vende e para quem vende. Né? Então, identificando isso, eu achei que estava aí uma grande oportunidade na minha frente, né, de montar uma gestora, né, que sim focasse nos 80% do mercado imobiliário brasileiro que estava desassistido pelos grandes fundos, só que, obviamente, além de levar o capital, que é uma prerrogativa normal dos fundos imobiliários, a gente teria que levar a bendita governança. Que era exatamente a transparência, o controle, né, os processos para esses empreendedores imobiliários. Segurança, né? Né, também. E aí, no auge da minha maturidade, dos meus 24 anos, eu com 20 mil reais no bolso, decidi pedir demissão na gestora que eu trabalhava, com o sonho de montar a minha gestora para olhar o interior do Brasil e o empreendedor imobiliário regional, levando capital e governança para esses empreendedores. Foi aí que eu decidi voltar para Goiânia em 2009, né, em setembro de 2009. Foi quando nasceu a Trinos. Tá? E tentar esse sonho, né, que no começo parecia utópico, né, e que hoje está bem mais palpável. Né? Hoje nós temos 660 funcionários, 2 bilhões e 500 milhões de reais em fundos imobiliários, mais de 110 mil investidores espalhados por todos os estados da federação, 320 empreendimentos investidos em 25 estados e 111 municípios. Então, realmente, aquele sonho que parecia utopia lá atrás, em que a gente fundou uma empresa numa salinha ali perto da Praça do Sol, com 30 e poucos metros quadrados e 3, 4 funcionários, né? Hoje chegar no nível que a gente está dá muito orgulho, mas com a consciência de que esse jogo só está começando. Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clique aqui nesse card e veja todos os outros episódios.